nossa aula de teologia pura, e o texto hoje é Mateus, capítulo de número 5 e o versículo 27. Cristo falando sobre o polêmico assunto do adultério, meus irmãos. Esses assuntos polêmicos nós não podemos emitir opinião. E por que não podemos emitir opinião? Porque já existe algo firmado como verdade, que é a palavra de Deus. Quer dizer, antes de nós emitirmos a opinião, é bom nós sabermos o que o Senhor Jesus, em sua teologia pura, falou sobre o assunto. O assunto é polêmico, sim, mas só que ele deve ser abordado com cuidado. E por que com cuidado? Porque não se tratam apenas de doutrinas, tá, irmãos? Ensinamentos que podem ou não ser relevantes. Não são apenas doutrinas. Aqui o que nós temos é um assunto que mexe com vidas, pessoas, almas humanas. Nós devemos sempre nos lembrar que o Senhor Jesus veio para resgatar o homem. Que tipo de homem? O perdido. O nosso Senhor, ele vai sempre nos dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, os enfermos. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus, então, ele vai tomar todo o cuidado para que as suas doutrinas não sejam meros ensinos ortodoxos, irmãos. Inclusive, o Senhor Jesus, ele advertiu de que nós devemos tomar cuidado com a ortodoxia fria. Ortodoxia fria quer dizer a letra no papel, a letra da lei. Todo cuidado com a letra da lei, porque o Cristo nos disse: se vocês soubessem o que está escrito nos profetas, misericórdia quero e não sacrifícios, não condenariam os inocentes. O Senhor Jesus, ele vai tratar desse assunto polêmico, só que ele é um assunto que ele é encarnado. É algo que mexe com a alma, é algo que mexe com a natureza, é algo que mexe com a consciência, o ser inteiro. Por isso as doutrinas do Senhor Jesus são teologia pura, mas elas não são ortodoxia fria, a letra no papel. Muito mais, o Senhor Jesus, ele vai resgatar o espírito que está na letra. E é assim que eu peço aos irmãos e às irmãs que leiam comigo o Sermão de Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ponto. Bom, meus irmãos, aqui está o nosso Senhor Jesus em extrema piedade, tratando de um assunto que é polêmico, melindroso e que é maltratado por causa da opinião pública. Adultério é um fenômeno universal, atinge todas as camadas da sociedade e todas as pessoas no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Vamos lembrar que no sermão profético, o Senhor disse: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer que havia uma banalização do assunto casamento. Casavam-se e entregavam-se aos casamentos. Literalmente, é isso que o texto quer dizer. Aí nós identificamos que o fenômeno do adultério, ele é pré-diluviano, já vem desde os tempos antigos.
e existem legislações, essas legislações para tratar desses assuntos da vida comum, esses assuntos da vida diária, e as tábuas legislativas sempre vão versar sobre o olho por olho e o dente por dente. Mas no caso do adultério não tem olho por olho e dente por dente. Existe uma vingança que deve ser cometida contra o adúltero junto com a mulher com quem ele adulterou. E por que o adúltero e a mulher com quem ele adulterou? A gente vai ler aqui no espírito do Evangelho as palavras do Senhor Jesus. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Quando nós vamos lá para a letra da lei, no Velho Testamento, no Decálogo, vamos lembrar que o Senhor Jesus está no Monte da Bem-aventurança, em paridade com o Monte Sinai. Moisés no Monte Sinai, Cristo no Monte da Bem-aventurança. Moisés entregando o Decálogo, Cristo entregando o Evangelho. Aí o que faz o nosso Senhor? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O que diz o Decálogo? Ele é breve. Ele diz, não adulterarás. Veja que o Decálogo ele é direto. Mas o Senhor Jesus aqui ele não está citando o Decálogo. Ele está citando a tradição dos antigos. Isto porque os judeus eles diziam que Deus entregou a Torá a Moisés. Então a Torá foi entregue a Moisés, os 10 mandamentos. Mas ao lado de Moisés, veja só o que diz a tradição dos judeus. Deus retirou o espírito de Moisés e colocou sobre 70 anciãos. Estes 70 anciãos, eles foram escrevendo a outra Torá, que não é a Torá de Deus, não é a Torá de Moisés. É o livro da tradição dos antigos. Aí vai surgir o Talmud, vai surgir a Mishnah. São livros de tradição rabínica, tradição judaica. O que eles vão dizer? Que esses livros das tradições dos antigos, eles possuem uma importância, se não for igual, é até maior do que a Torá. E por que maior do que a Torá? Porque a tradição ela é contínua. A Torá é uma lei eterna que Deus entregou para Moisés no Sinai e carece de interpretação. Quem faz a interpretação? Os antigos. Os antigos fazem a interpretação. E eles vão dizer que isso aí é contínuo, continua até os dias atuais. Os irmãos podem ler um pouco sobre cultura judaica e vão aprender isso aí muito mais profundamente. O que faz o Senhor? Ele está citando a Torá? Não está citando a Torá. Ele está citando a tradição dos antigos. Qual é a diferença? Na Torá está escrito, não adulterarás. Na tradição está escrito, não cometerás adultério. Para nós, que somos de uma tradição brasileira, lemos a Bíblia aqui na tradução em português, não vemos a diferença entre não adulterarás e não cometerás adultério. Para nós, passa ileso. Mas o Senhor Jesus não deixou passar ileso, tá, meus irmãos? Por quê? Havia uma jurisprudência de tradição em volta do assunto do adultério que invalidava a palavra de Deus. Quer dizer, eles sempre faziam isso com sutileza, meus irmãos, com uma ardilosidade, com uma estratagema. A palavra de Deus era invalidada e a tradição dos antigos se sobrepunha à palavra de Deus. O que fez o Senhor Jesus? Tirou os entulhos, denunciou a má intenção que havia na tradição dos rabinos em fazer uma interpretação falsificando a palavra de Deus. Porque não está escrito na palavra de Deus, não cometerás adultério. Está escrito, não adulterarás, direto. E por quê? Porque o adultério, disse aqui o Senhor Jesus, ele é muito mais abrangente, bem mais abrangente
do que o fenômeno, tá bem? Qual o fenômeno? Fenômeno da conjunção carnal. Quer dizer, um homem que se deita com uma mulher casada, este comete adultério. O que é o adultério? É o homem que se deita, se relaciona, se conjuga carnalmente com outra mulher casada. Ponto. Aconteceu o adultério. Agora, quando você lê lá, não cometerás adultério, existe aí um processo no meio. Um processo. Está dizendo que é só isto. Agora a palavra de Deus está dizendo, é mais do que isso. Mas o que é então? Vai bem além. Por quê? O adultério não é só a conjunção carnal. Quem disse isso? O Cristo em sua teologia pura. Ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Os antigos está dizendo que isso aí é processual. Olha só, não cometerás adultério. É processual. É uma coisa que está em andamento. O Cristo vai na raiz. Vai na raiz com o seu evangelho. Ele vai dizer, qualquer. Aí ele engloba, tá bem? Ele engloba. Você imagina que você está participando do auditório aonde o Senhor Jesus está pregando. Aquela turma está acostumada todas as sextas-feiras ouvir os antigos recitarem. Não cometerás adultério. Quer dizer, não entra num processo de adultério. Aí eles vão vociferando, porque existe toda uma jurisprudência e uma legislação em torno desse assunto. Homem e mulher devem passar pelo processo de julgamento, condenados, mortos, apedrejados e expostos os seus nomes à vergonha pública. É um processo. Aí o Cristo vai dizer, vocês acham que é tão simples assim tratar um assunto tão polêmico? Um assunto tão melindroso? Simplesmente pegar o homem e a mulher, colocá-los dentro de um processo civil, um processo público, expô-los à vergonha e acabou? Vocês acham que é tão simples assim? Pois então, veja só, qualquer que atentar numa mulher, aí ficou difícil. Por que ficou difícil? O apóstolo Tiago vai dizer, porque esta é uma geração de adúlteros e adúlteras. Esse qualquer aqui não deixa ninguém escapar. Porque qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pronto. O Senhor Jesus vai dizer para nós, irmãos, em teologia pura, vai dizer que o adultério não é um fenômeno processual, é um ato sumário. Se entre nós aqui houver irmãos e irmãs que são do mundo do direito, então provavelmente vai identificar com mais rapidez esta linguagem. O adultério não é um processo, não é algo que demora, não é algo que se delonga, ele é um ato sumário. E quando é que ele se consuma? Ele se consuma quando um homem atenta em uma mulher com intenção impúdica para a possuir, para a cobiçar. Aqui nós vamos para o último dos mandamentos que está no Decálogo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. O Senhor Jesus pega aqui o adultério e a cobiça, que são dois mandamentos distintos, cola os dois, gruda os dois e diz, você, quando cobiça, você também adultera. Você não adultera só quando você comete o adultério, um ato separado. Você adultera quando você cobiça aquilo que é do teu próximo. Pode acontecer um adultério também com coisas materiais, porque o mandamento diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem os seus servos, nem o seu gado, e logicamente, a esposa. Não é para colocar o olho naquilo que não te pertence, está na propriedade de alguém, está em posse de alguém. Não é. Bom, se a gente pensar no adultério apenas como um processo em andamento, quer dizer que dificilmente alguns de nós que está aqui participando desse estudo vai cair em adultério. Porque é um processo. Precisa acontecer todo o andamento. Cobiçar,
flertar, paquerar, marcar os encontros, se encontrar, dar continuidade ao ato libidinoso, aí está acontecendo o adultério. Alguém tem que ser traído para que aconteça o adultério. Alguém tem que estar traindo para que aconteça o adultério. Esse aí, de acordo com a tradição dos antigos. Só que isso daí aliviou a carga. Aliviou porque o mandamento não diz isso. O mandamento não diz, não cometerás adultério. O mandamento diz, não adulterarás. E quando que acontece o adultério? No ato sumário da cobiça, muito antes de acontecer a conjunção carnal ou a posse do bem desejado. Muito antes. E onde que acontece esse tal adultério? Diz o Senhor Jesus. Já em seu coração cometeu adultério com ela. É por essa razão, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai nos dizer claramente que nós devemos tomar cuidado com a questão de tirar o cisco que está no olho dos outros, ao invés de nós cuidarmos da trave que está no nosso olho. O Senhor Jesus, ele vai chamar isso de hipocrisia, meus irmãos. Hipocrisia. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não consegue enxergar a trave que está no teu? Tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você ajudar o seu irmão com o cisco que está no olho dele. O que diz o Senhor Jesus? Que o seu problema é maior do que o seu irmão. Que o adultério que você enxerga fora é pior do que esse que você não enxerga dentro. Cristo, ele ainda vai dizer o seguinte: sabe aquele pecado que nós tratamos aqui na semana passada, do irmão que com a língua chama o outro de louco, raca, que vai para o fogo do inferno? Pois então, ele está em pé de igualdade com o adultério. Que adultério? Esse aí que está maculado no coração da pessoa. Agora a gente não pode fugir, meus irmãos e irmãs, das minúcias do texto. E por que não podemos fugir? Para não cometermos sacrilégio, tá bem? Sacrilégio é justamente esse pecado em que você usa algo santo de maneira imprópria. Isto é sacrilégio. O texto diz, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja só a conjugação que nós temos aqui. Quem é que comete o adultério, meus irmãos? O homem ou a mulher? De acordo com a palavra do Senhor Jesus, quem comete o adultério é o homem. Quando que o homem comete o adultério? Quando cobiça a mulher. O Senhor Jesus não sabia que as mulheres também adulteram? Não sabiam que as mulheres também cobiçam o marido de uma outra pessoa, de uma outra mulher? E por que que o Senhor Jesus não tratou do adultério das mulheres? É porque o Senhor Jesus, ele vai tratar mesmo do pecado na raiz. A questão aqui da imoralidade, da impudícia, da imundícia, da impureza, a questão aqui é que o homem, ele é o agente do pecado da mulher. Vocês entenderam isso? Isso é algo assim que o Novo Testamento deixa bem claro para nós. O apóstolo Paulo fala, a mulher foi enganada pela serpente. O homem não foi enganado. Ser enganado não é pecado, tá, irmão? Você cair no 171, isso aí não é pecado. Você ter sido ludibriado não é pecado. Ter sido seduzido não é pecado. Porque você é a vítima. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, olha só, a mulher, ela caiu em transgressão, mas ela foi enganada. O homem não foi enganado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer para nós o seguinte, amados irmãos: por um homem entra o pecado no mundo. Por um homem. Mas a Eva não foi a mulher que comeu o fruto do conhecimento primeiro? Mas os olhos deles não se abriram quando Eva comeu o fruto. Os olhos se abriram quando Adão comeu o fruto. Para que o adultério seja levado a termo, meus irmãos,
ele inicia-se no coração do sedutor. É ele que é o adúltero, de acordo com as palavras do Senhor Jesus. E ele não adulterou quando levou a mulher para um lugar reservado. Ele adulterou quando ele se lançou de coração a cobiçar esta outra pessoa, a mulher. Qual mulher? A casada. O adultério acontece quando o homem se deita com a mulher casada. E se a mulher não for casada e ele for casado? Como que nós vamos tratar esse assunto?